Primeiramente, quero agradecer por a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, é uma alegria. Quero cumprimentar os amigos internautas também aqui e dizer que estar num domingo de manhã, buscando a vinha de Jesus, é sempre muito bom e é sempre muito nobre e salutar. O nosso tema é consolar e esclarecer. E quando nós nos lembramos da parábola do bom samaritano, tem um momento na parábola que às vezes nos passa despercebido, e Jesus fala sobre consolo e esclarecimento. A parábola nos fala que um homem havia sido roubado, violentado, e passa por aquele caminho, o caminho de Jericó, para Jericó. Passa um sacerdote, o vê caído e passa de largo, não atende. Passa um levita e faz o mesmo. E aí passa um samaritano, que o atende, que o acolhe. Bom, primeiro ponto, por que é que Jesus, ao narrar esta parábola a um doutor da lei, que lhe perguntara como adentrar a vida eterna, e Jesus então lhe diz: siga o que diz a lei e os profetas, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Respondeu o doutor da lei. E Jesus então diz a ele: fazei isto e viverás. Como quem dissesse: parabéns, tirou 10. Mas ele então pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Se eu tenho que fazer tudo isso ao meu próximo, quem é o meu próximo? E Jesus então, para poder responder ao doutor da lei quem era o próximo, conta essa parábola. Ele cria essa história, esta abstração, para explicar para o doutor da lei quem era e quem é o próximo dele e o nosso próximo. E ele coloca então na parábola exatamente um samaritano como o bonzinho da parábola. Porque passa o sacerdote, não atende. Passa o levita, não atende. Passa o samaritano, justo samaritano. E por quê? Porque o samaritano, o povo da Samaria, para os judeus, não era bem visto. Eram consideradas pessoas de má vida, que misturaram tanto quanto outras culturas, outros entendimentos, outras práticas, que o judeu mais rígido não aceitava. Então, por não cumprir os preceitos da lei, o samaritano era sempre visto como pessoa de má vida. Então Jesus elege um samaritano, na sua narrativa, nesta parábola, para ser aquele que agiu de forma correta. E quando o samaritano então se dirige ao caído para lhe atender, ele cura das suas feridas e passa azeite e vinho. E aqui é o ponto que nós queríamos ressaltar. Porque aqui a gente passa de largo sem perceber que azeite e vinho tem o seu simbolismo. Por quê? Porque o vinho, na tradição judaica, era o símbolo da alegria, o símbolo da festividade, o símbolo do acolhimento, o símbolo do conforto, do consolo. Celebrava-se com vinho. O vinho tinha esse caráter, a uva, um símbolo muito forte no judaísmo. Então, vinho e azeite. E o azeite? O azeite, o óleo, era utilizado na candeia como combustível para acendê-la. Então, a gente olha para o preço do azeite hoje, né? Extra virgem, bem baratinho, né? Bem baratinho. Nossa, mas punha azeite
para acender a candeia. Meu Deus, acho que a energia elétrica está mais barata, né? Não era a primeira prensa, não era o extra virgem, era aquela terceira, quarta prensa já não tão valiosa, que se colocava na candeia para acendê-la. O que era candeia, senão uma luminária, uma peça, lembra a lâmpada de Aladim? Algo parecido com aquilo, se colocava esse óleo, esse azeite dentro para acendê-la. E para, então, iluminar. Então, o símbolo do esclarecimento. Então, o azeite, esclarecimento. O vinho, consolo. Consolar e esclarecer. E aí, para voltar na parábola, Jesus então pergunta ao doutor da lei: quem você entende que agiu corretamente para com o próximo? E então, o doutor da lei, para não dizer que era o samaritano, porque elogiar samaritano não estava no perfil, disse: aquele que agiu com misericórdia para com o outro. Partindo desse conceito, partindo dessa ideia do vinho e do azeite, do consolo e do esclarecimento, nós vamos compreender que Jesus, que pautou toda a sua trajetória, todo o seu ministério, todo o seu ensino pelo exemplo, porque Jesus foi muito didático o tempo todo, mas a sua maior forma de apresentar a boa nova sempre foi pela exemplificação. Então, se aqui nós citamos uma parábola que ele constrói nessa conversa com o doutor da lei, nós vamos trazer 3 momentos em que ele age. Aí não são parábolas, são passagens em que Jesus está presente e vai agir de forma a esclarecer e também a consolar. A primeira delas, talvez a mais significativa, é quando uma mulher é pega em adultério, no ato do adultério, e fariseus e escribas a levam até Jesus e dizem a ele: esta mulher foi pega em adultério, manda a lei que ela seja apedrejada. E você, o que nos diz? Então Jesus se agacha e começa a escrever na terra. Então ele se levanta e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E se agacha de novo e volta a escrever na terra. Nos contava Divaldo Pereira Franco que muito provavelmente Jesus, ao se agachar e escrever na terra, aliás, parênteses, é o único momento em todo o Evangelho em que Jesus escreve algo, e é na terra, porque não ficaria registrado, porque o registro é nos corações de cada um de nós. E aí talvez, diz Divaldo Franco, ele escrevesse ali atributos, qualificações daqueles que ali estavam querendo acusar aquela mulher. E aí o ser humano, que não é curioso, muito provavelmente dava aquela pescoçada assim, para ver o que ele estava escrevendo, né? E aí talvez ele escrevesse adúltero também, porque aquela mulher estava sendo acusada de adultério. Mas sozinha? Cadê o homem com quem ela estava adulterando? Só trouxeram uma mulher. Veja,
uma sociedade muito machista. Então, ele vai colocando ali na terra qualificações, e as pessoas vão lendo, se reconhecendo e pensando: se pode atirar a primeira pedra, somente aquele que não tem pecado, eu leio o meu pecado e vou-me embora. E aí diz o texto que os mais velhos foram primeiros, e depois os demais. Quando fica Jesus e a mulher na cena, Jesus se volta para ela e diz: mulher, ninguém te acusou? Ela diz: não, Senhor. Então ele vai dizer: vá e não tornes a pecar. Pode ir, mas não tornes a pecar. Vejamos, Jesus esclareceu aquelas pessoas que ali estavam, que não é lícito que nós acusemos alguém se nós tenhamos em nós o erro também. Então, para poder acusar, primeiro eu me limpo. Como é que eu posso apontar o dedo se eu estou também cheio de mazelas? Então ele esclarece, mas ele também conforta. Se ninguém te acusou, eu também não acuso. Ele a consola, mas ele não compactua com o erro dela, percebem? Porque ele diz: não tornes a pecar. Sim, você errou, eu entendo, mas não tornes a pecar. E é bonito nesse momento, porque Jesus, em 2 momentos, ele age como se fosse um espelho. Quando ele diz para aqueles que queriam acusar e apedrejar aquela mulher: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele é o espelho e eles se veem no espelho e se vão. E quando ele diz para a mulher: ninguém te acusou, ele é o espelho para ela, para que ela pudesse se ver ali e entender que ela havia errado. E quando ele diz: não tornes a pecar, ele afirma isso e confirma isso para ela. Veja que o esclarecimento e o consolo caminham juntos. Temos uma outra passagem que Jesus está em um sábado, numa sinagoga. E lembremos sempre que o sábado, o Shabat, para o judeu é um dia muito importante, em que, na tradição judaica, não se fazia nada. E então Jesus está num sábado, em uma sinagoga, e havia ali um homem com a sua mão direita mirrada, atrofiada. E a mão direita, que para a maioria é a mão do trabalho. Então, percebendo no ambiente fariseus, escribas, pessoas que estavam doidinhas para acusá-lo de algo, e Jesus captando aquilo na ambiência fluídica, depois de fazer comentários, ele chama ao centro da sinagoga esse homem com a mão mirrada, e pergunta a ele: é lícito ao homem, em um sábado, fazer o bem ou o mal? Fazer o certo ou o errado? E o homem diz: fazer o bem. E então ele diz ao homem: estique a mão, essa mão atrofiada. E no mesmo instante, a mão fica perfeita. Aquilo escandaliza as pessoas. As pessoas, quando eu digo, são essas mais voltadas ao templo de Jerusalém, ao sinédrio. Fariseus, escribas, essencialmente, aqueles que Jesus sempre
recomendou que fossem menos apegados à letra, menos rigoristas com as regras, porque eram pessoas que tinham as regras na ponta da língua, mas nem sempre viviam de acordo, e ficavam pautando a vida das pessoas para encontrar erros e apontá-los. Daí Jesus dizer em dado momento que eles eram sepulcros caiados por fora e cheios de iniquidade e podridão por dentro, porque eram práticas exteriores de quem falava, cobrava, era para fora, aparência, mas dentro pouca mudança. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, porque a gente tem uma dificuldade enorme, muito grande, em fazer a mudança dentro. Nós gostamos de práticas exteriores. Eu gosto de rituais. Eu gosto de algo que eu faça sem ter que mudar por dentro, porque é muito mais fácil. O que é mais fácil? Eu cumprir uma regra do que eu me transformar. O que é mais fácil? Eu me colocar imaginando que se eu vir ao centro, à casa espírita, tais e tais dias da semana, cumprir tal ou tal obrigação, sem ter que fazer o perdão que eu preciso, sem ter que exercer a transformação que eu necessito, sem ter que deixar a maledicência de lado, sem ter que fazer a transformação e a mudança que tanto nos é pedida e solicitada. Práticas exteriores. Parênteses, vir na casa espírita é ótimo, é fundamental, mas nós não podemos nos enganar que isso por si só resolve. Porque costumo dizer, Tomé, que a gente vem de a maioria de nós, né? Quem aqui vem do catolicismo como eu? Olha aí, a maioria. Então eu costumo dizer o seguinte, que a gente ia na missa e veio no centro espírita. A gente tomava comunhão e agora toma passe e água fluidificada. A gente confessava e agora passa no atendimento fraterno. Só muda o ritual, mas por dentro, como diria a canção, minha cara, eu mudei minha cara e os cabelos, mas por dentro eu não mudo, porque eu faço um movimento externo. Voltando à sinagoga, Jesus chama aquele homem, o cura no centro de todos, em um sábado. Como quem diz, o que é mais importante? A regra ou o homem? Para quem foi feito o sábado? O homem para o sábado ou o sábado para o homem? Nos ensinando que ter ordem, ter disciplina, termos regras, é importante. Mas não é o mais importante. O mais importante é o coração do homem. É o sentimento. É o acolhimento. É o consolo. Então a gente observa, mesmo no movimento espírita, com todo o cabedal que nós temos, às vezes, casas que estão mais preocupadas com a regra do que com as pessoas. Mas aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, isso não pode também. É importante ter regras, mas ela não pode ser mais importante do que as pessoas. Acolhimento, consolo, esclarecimento. Quando Jesus, ele cura no sábado, ele está esclarecendo a todos nós, até hoje, que a regra
não pode ser maior do que o homem. Esse é o azeite. E quando ele cura aquele homem com a sua mão direita mirrada, ele o consola, ele o conforta, e ele o libera para seguir a sua trajetória. Mais uma passagem, que é aquela quando Jesus, passando pela Samaria, se dirige a uma cidadezinha chamada Sicar. E próximo a Sicar havia um poço. O poço que foi perfurado por Jacó. Jacó, aquele dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Jacó havia dado aquelas terras para o seu filho José, e ali havia sido perfurado um poço. Os discípulos de Jesus que o acompanhavam haviam ido até Sicar, que era próximo, para buscar mantimentos, nos diz o Evangelho. E Jesus fica ali, sentado, encostado no poço. Era por volta de meio-dia. Um sol de rachar mamona. E vem uma mulher samaritana, olha o samaritano de novo, vem até o poço com o seu cântaro, com o seu balde, recolher água. Pensemos um pouco, o que faz uma mulher buscar água ao meio-dia, com o sol a pino? O que seria mais normal? Bem de manhãzinha, ou bem à tardezinha, não é? E as mulheres iam fazer esse trabalho em conjunto, não iam sozinhas. Lembra das lavadeiras? Quando iam até o lago, o riacho, o rio, lavar a roupa, eram sozinhas? Não. Por que cargas d'água essa mulher ia ao meio-dia, com o sol rachando, buscar água sozinha? Nós vamos entender. Jesus estava no poço, essa mulher vem, se aproxima, e ele diz a ela: mulher, dá-me de beber. E ela estranha, porque lembra do samaritano? Ela era samaritana. Um homem judeu, Jesus judeu, pelas suas vestes ela já sabia. Se dirige a ela, que era mulher samaritana. Um judeu não conversava com um homem samaritano, muito menos com uma mulher samaritana. Porque havia uma regra: um homem não se dirigia a uma mulher se ela estivesse sozinha. Ela tinha que estar acompanhada por um pai, por um marido, alguém. Sozinha, ela não se dirigia, mesmo sendo de judeu para judeu, de judeu para judia. Mas aqui era um judeu para uma samaritana, que eles não se davam. E ela estava sozinha. Então ele diz assim: como sendo tu samaritano, judeu, te dirige a mim que sou mulher samaritana? Ela não entendeu nada. Então ele diz: mulher, dá-me de beber, e eu te darei vida eterna, água em abundância. E ela diz assim: mas você não tem nem balde, nem cântaro, como que vai pegar água? Ele diz: aquele que beber desta água voltará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Então ela diz: então me dá dessa água, porque, como quem diz, né? Poxa, eu estou aqui vindo buscar água com esse calor, com esse sol, trabalho danado, então me dá desta água. E então Jesus diz a ela assim: mulher, vai e busca teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele responde: bem dissestes, porque 5 já tivestes, e hoje com quem estás não é teu marido. E aí a gente entende então
por que é que ela estava sozinha ao meio-dia buscando água. Porque, por já ter tido 5 com quem ela se relacionara, como que ela era vista na sociedade da pequena Sicar? Uma pessoa apartada, socialmente falando. Uma mulher relegada, socialmente falando. E é para essa mulher que Jesus se dirige ao poço. Sabedor que ela ali estaria, naquele exato momento, para ela se declarar como o Messias. Gente, isso tem um simbolismo tão forte, que às vezes nós lemos esta passagem, ouvimos esta passagem e não nos apercebemos. Porque quando ele diz para ela que ela tivera já 5 maridos, 5 homens, e aquele que estava naquele momento não era o seu marido, ela percebe que algo mais tinha naquele homem. E diz para ele: Senhor, vejo que és profeta. E aí vai fazer uma pergunta. Ela diz: nós aprendemos aqui que o local de adorar a Deus era um monte. E vocês judeus dizem que é lá no templo em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é? Ele vai dizer: nem cá nem lá. Porque adorar a Deus é em espírito e em verdade. E aí ela fala sobre o advento do Messias, que o povo judeu aguardava há muito e muito tempo, e os samaritanos também, aguardando aquele homem que viria e que seria o Salvador, queria libertar o povo do jugo romano, na ideia deles. E os séculos passam, e ele vem. E pela primeira vez, ele vai se apresentar como Messias para alguém nessa sua trajetória. Quem é que ele escolhe para se apresentar como o grande ungido de Deus tão aguardado? Para alguém importante? Ele vai no sumo sacerdote, se apresenta? Para um doutor da lei? Para alguém relevante na sociedade? Para um judeu de renome? Para um romano? Não. Ele se apresenta como Messias para uma mulher relegada socialmente na Samaria. Então isso é de um acolhimento, de um consolo, de um conforto para ela indescritível. E ela então vai se dirigir a Sicar e vai contar a todos o que havia acontecido. E Jesus então vai até aquela localidade e ali passa alguns dias ensinando, esclarecendo e consolando. Vejamos que o movimento do Cristo, nessas 3 passagens, tem um só contexto, que é esse contexto do consolo e do esclarecimento junto e misturado. Porque a gente acha que às vezes a questão é só esclarecer, em outros momentos é só consolar, quando na verdade o consolo sem o esclarecimento ele fica capenga, porque é necessário que a gente compreenda que apesar do equívoco, e Deus não quer a morte do pecador, mas sim do pecado, é necessário esclarecer que há ali algo a ser reparado, corrigido. Então consolar é importante, mas o consolo por si só
fica faltando alguma coisa. Se eu esclareço e coloco toda a verdade, jogo luz sobre um fato, mas eu não consolo, fica duro, fica pesado, machuca. Dizem que a verdade é como um diamante, que tem um grande valor, mas se você atirar na face de alguém, machuca. Então a verdade sempre tem que vir junto com o consolo. O esclarecimento sempre tem que ser acompanhado do conforto. E o consolo, o conforto, sempre tem que estar acompanhado do esclarecimento. É junto e é misturado. E aí quando a gente vai para João 14, quando Jesus vai fazer a promessa do Consolador, naquele momento tão singular, em que ele já se encaminha para o final do seu ministério, ali ele vai dizer, mais ou menos assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador. Olha a palavra, outro Consolador. Em algumas traduções, Paracleto, que ficará convosco para todo sempre, e que vos lembrará, vos esclarecerá, vos informará tudo o que não podeis compreender agora. 2000 anos atrás. A capacidade de assimilação de nós, naquela época, era inferior à de hoje. Então ele diz, hoje tem coisas que eu não posso dizer às claras, mas virá o dia em que chegará um outro Consolador, que vos esclarecerá o que hoje vocês não podeis compreender. Aí, no dia 18 de abril de 1857, há 169 anos atrás, inaugura-se formalmente o advindo do Consolador, que nós espíritas entendemos como sendo a doutrina dos Espíritos, que traz nos seus princípios elementos que nos esclarecem e que também nos consolam. Jesus, quando ele faz o aviso do Consolador, um pouco depois ele é crucificado. Quando ele faz o aviso do Consolador, também ele avisa que ele iria perecer. Ele esclarece isso. Mas tão logo ele é crucificado, no domingo ele ressurge. E depois de ressurgir, nos falando de imortalidade da alma, ele vai aparecer para os seus apóstolos, para os seus seguidores. Por quê? Porque ele vai para consolá-los. Ele esclarece o que iria acontecer, ele avisa, olha, vai acontecer. Muitos não acreditaram, vai acontecer, acontece. Ele vai, se apresenta e os consola. Imortalidade da alma. Esse é o maior ensino do ressurgimento de Jesus no domingo, que nós consideramos como o domingo de Páscoa. É interessante porque Jesus poderia ter sido morto de uma forma não pública, né? Mas ele foi crucificado ao olhar de todos. Todo mundo que passou naquele dia no Gólgota o viu ali perecer fisicamente, apenas fisicamente. Mas quando ele ressurge, ele vem nos falar de imortalidade da alma.
Ninguém morre. Tentaram matar a ideia matando o seu portador. Deu errado. Estamos aqui na vinha de Jesus, falando sobre Ele e as suas ideias. Vem o Consolador que Ele havia prometido. E vem nos falar de imortalidade da alma de uma forma nunca vista até então na história da humanidade. E por quê? Porque traz nos seus princípios elementos que vou explicar para nós quanto que a imortalidade da alma nos é importante, mas vai no detalhe. Porque Jesus falava sobre o perdão, mas não detalhava por que tinha que perdoar, não é? A gente aprende assim, olha, perdoai até os inimigos. E a gente fala assim, gente, não estou perdoando nem um amigo, quanto mais o inimigo. Mas ele diz, perdoai os inimigos, mas não fala por quê. E a gente aprende com o Espiritismo. Quando a gente pega os princípios do Espiritismo, eu aprendo que se eu não perdoo, eu me vinculo. E se eu não quero ficar vinculado a alguém que me machucou, ou que eu machuquei, é melhor perdoar. Então, quando a gente aprende, por exemplo, sobre reencarnação e lei de causa e efeito, que são dois dos princípios da doutrina espírita, que está completamente alinhado com a fala do Cristo, isso esclarece e consola. Querem ver? Quando me esclarece que eu tenho outras vidas anteriores a essa, e que existe uma lei que regula tudo isso, que o mal que eu fiz, eu vou ter que reparar, que o mal que me fizeram, quem fez vai ter que reparar, lei de causa e efeito, somada com a ideia, com o esclarecimento da reencarnação, eu vou compreender, por exemplo, por que é que eu sofro. Com as causas anteriores das aflições, como está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que é que eu sofro? Eu olho para essa existência, para as causas atuais e não encontro motivo. Mas compreendendo, com o esclarecimento de reencarnação e a lei de causa e efeito, somado também a um outro princípio que é o livre-arbítrio, eu falo, agora entendi. Quer dizer então que eu estou sofrendo aqui, ainda que não me lembre exatamente o detalhe, o que é que eu fiz, qual foi a lambança que eu criei lá atrás, mas eu entendo a lógica da lei, e aceitando o que está sendo me oferecido, que é a ideia reencarnacionista, eu falo, então tá bom. Resolveu o problema? Não. Mas consola, né? Mas conforta, né? Então é esclarecimento. E é também consolo. E aí tem a mediunidade. Porque nesse escopo que a doutrina espírita nos apresenta, nos seus princípios, tem a imortalidade da alma, e isso por consequência gera para além do mundo material, se somos imortais, existe um mundo espiritual, e se tem um mundo cá e um mundo lá, vem a mediunidade para dizer o seguinte, dá para conversar entre um mundo e o outro. Existe uma janela de um mundo para outro chamada mediunidade. Então, informações de lá podem vir para cá, e vice-versa. Então, quando nós somos esclarecidos que o fenômeno mediúnico é um fenômeno que está dentro das leis naturais,
e eu aceito isso, eu posso, por exemplo, receber a carta, uma comunicação de um ente querido, um ser amado, que já deixou esse plano, mas que dá notícias. Eu não conheço nada mais consolador do que uma mãe que perde um filho em tenra idade e receba uma carta psicografada dando notícias desse filho. Eu desconheço. E assim a gente viu milhares de situações, partindo de Chico Xavier, anteriores, posteriores, neste movimento chamado mediunidade, que esclarece e consola. Quando nós pegamos, por exemplo, só para citar as obras de André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, quanta informação, quanto esclarecimento, quanto consolo. Não estou nem citando aqui o Pentateuco, Kardec, Revista Espírita. Já estou falando aqui de momentos posteriores. Mas é claro que a base está lá. Então, quando eu penso no vinho e no azeite, eu penso no símbolo que Jesus colocou ali, naquela parábola, que é uma das mais conhecidas que ele proferiu, que ele nos contou, e que representa para nós essa necessidade de esclarecer e sermos esclarecidos, de consolar e sermos consolados, como diz a oração de São Francisco. Na Gênese kardeciana, capítulo 2, lá nós vamos ter um momento em que Kardec diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: nós não podemos compreender tudo que Deus é, todos os atributos de Deus. Nós não temos condição de compreender tudo que Deus é, mas nós já podemos compreender tudo que Deus não pode deixar de ser, porque se fosse assim, não seria Deus. Aí, ele vai nos apresentar os atributos de Deus. Os atributos que nós já podemos compreender que Deus possui. E um deles é que Deus é justo e bom. Mas assim, não é que Deus é justo em um momento e bom em outro momento. Deus é justo e bom o tempo todo. Porque Ele esclarece e consola o tempo todo. Muito obrigado.